irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Viemos aqui exaltar o nosso Deus. Quantos estão prontos a ouvir a palavra do nosso Deus? Quantos estão alegres com o Espírito Santo de Deus? Tenho uma certeza absoluta que você já tem motivo de sobra para engrandecer e louvar o nome santo do Senhor. Aquele que não pôde sentir a presença do Espírito Santo aqui neste lugar, tem uma certeza que algo de errado está acontecendo com a sua vida. Mas tem uma oportunidade melhor para mim e para você que estamos com algo errado em nossa vida. Chama-se presença de Deus, chama-se casa de Deus. Você não está excluído se porventura até agora você não conseguiu sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Fique na dispensação do Senhor neste lugar. Tenho a certeza que você ainda tem a oportunidade de sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Pois nós vamos falar exatamente dela, sobre a presença de Deus. 1 Samuel capítulo 7, verso de número 12. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. A presença é real do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória, seja propício a nós, Senhor, aqui neste lugar. Queridos, não é da boca para fora quando eu falo se você ainda não sentiu a presença de Deus. Está errado? Está. Mas isso acontece com o povo de Deus também. Então o Senhor separou essa oportunidade. Você tem a oportunidade aqui nessa noite de fazer um concerto com o Senhor. E não há nada de errado em você estar errado com o Senhor. Sabe por quê? Nós vamos aprender aqui nessa palavra de hoje que o povo de Deus também estava errado. 1 Samuel capítulo 7, versículo de número 12. O pastor Edineldo já fez aqui a leitura. E eu queria aqui respeitar ao tema versículo, que é o de número 12. Nós vamos entender um pouquinho a palavra do Senhor. Disse assim a Bíblia Sagrada: Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos nesta noite. Bendizemos ao teu nome e te agradecemos por este instante de louvor, meu Deus. Mas pedimos ao Senhor, meu Deus, que de uma forma toda especial o Senhor continue falando conosco através da tua palavra, Senhor. Não deixe com que a tua igreja saia daqui sem compreendê-la, Senhor. Eu sou um mero pecador na tua presença, mas fui o escolhido para estar aqui nesta noite falando da tua palavra. Nos use pela tua misericórdia. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa sentar, irmãos. Queridos, por que eu falo que é um momento propício? Por que falo que é um momento propício para você corrigir ou consertar ou acertar algumas áreas da sua vida que porventura esteja nela fora do contexto que quer o Senhor para mim e para você? A verdade é que quando nós escolhemos esse tema, até aqui nos ajudou o Senhor, e é muito comum esse tema ser escolhido, e na verdade o dirigente do grupo, quando escolhe, ele quer tão somente agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito a nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas por que quando falamos se tem algo de errado na minha vida e na sua vida, nós temos uma oportunidade no dia de hoje de corrigir,
a esta falha. A verdade é que o contexto que vivia o povo de Deus estava totalmente fora daquilo que nos diz a parte B do versículo. Até aqui nos ajudou o Senhor. É como se Samuel estivesse agradecendo por tudo que o Senhor estava sendo feito. É como se o diácono Roberto colocasse no seu coração em agradecimento a tudo que o Senhor estava fazendo ou está fazendo no meio do grupo missionário de homens. Mas a verdade é que o contexto é totalmente diferente daquilo que nós pensamos. Israel vivia dias de complicações porque estava apostatado da fé, o povo de Deus estava afastado da vontade, do centro da vontade de Deus, porque não estava obedecendo aos mandamentos segundo a lei de Moisés. E um deles era: não adorarás a outro Deus, não prestará culto a esse Deus. E Israel vivia exatamente esse contexto. Estava totalmente fora da presença de Deus. E nós sabemos que o povo de Deus, o povo de Israel, agora começou a planejar uma batalha contra os filisteus. E se você abrir a sua Bíblia no capítulo de número 4, você vai conseguir entender o porquê que chegou Samuel a dizer no capítulo 7 exatamente isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O capítulo 4 vai dizer o seguinte: e a palavra de Samuel espalhou por todo Israel, dizendo o seguinte: nessa época os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer, ou seja, um local. E os filisteus em Afec. Versículo de número 2: os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificaram com o combate. Israel foi derrotado pelos filisteus. Aí você me pergunta: irmão Paulo, como pode o povo de Deus perder uma batalha? A verdade é que Israel, no seu coração, ele tinha que, independente daqueles a qual eles fossem enfrentar, era certo a vitória para eles. Mas o contexto de Israel era diferente. Israel não estava vivendo segundo a vontade de Deus, mas havia no seu coração que, independente da situação que eles estivessem, a presença de Deus estaria com eles. E nós sabemos que nesse período aqui a presença de Deus simbolizava-se na Arca da Aliança. Nós estudamos no início do ano a respeito da Arca da Aliança. E quando chegamos no Santo dos Santos, está localizado exatamente essa Arca da Aliança, onde simbolizava a presença de Deus. Irmão Paulo, lá estava a presença de Deus? Não, porque a presença de Deus, ela não se limita a um corpo físico, a um espaço físico, mas ali simbolizava a presença de Deus. E a verdade é que homem algum poderia entrar naquele local e abrir aquela Arca da Aliança, porque certamente correria com a glória, com a presença de Deus. A sua visão seria totalmente ofuscada, você teria a sua vida retirada imediatamente. Por que, irmão Paulo? Quer dizer que a presença de Deus estava dentro daquele lugar, trancafiada naquele lugar? Não. Mas a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Era para que o povo entendesse que a presença de Deus era real através daquele lugar, feito por mãos de homens. O Senhor deu a Moisés como seria feita aquela arca. E diz a história que sobre a tampa daquela arca era depositada o sangue em oferta ao nosso Deus, que cobria o pecado de toda a humanidade. E pelo menos uma vez por ano isso acontecia, e assim todos os anos. O povo de Deus entendia que aquela era a presença de Deus. E quando fosse derramado o sangue de algum animal, era ali encoberto os seus pecados.
encoberto os seus pecados, se não perdoado. E dentro daquela arca da aliança era depositado alguns itens que fizeram o povo lembrar dos seus pecados. Ali tinha as tábuas dos 10 mandamentos, que foram exatamente quebradas por um homem, por um líder, que compreendeu que o povo estava fora da presença de Deus. Então ele, irado, jogou essa tábua ao chão e ela foi depositada dentro daquela arca. E homem algum poderia abrir aquela arca. Mas fato é que tudo aquilo que o homem fez contra o Senhor estava depositado dentro daquela arca, inclusive os manás, que quando foi ordenado ao povo que não guardasse nada daquela porção que caísse do céu, o povo, por falta de fé, acabavam guardando parte daquele alimento para que pudesse se alimentar no dia seguinte. Ou seja, faltava fé no coração do povo. O que eu aprendo nessa palavra, irmãos, que o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele não retira de nós, de dentro de nós, que somos a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus, onde habita a presença de Deus. Ou seja, a arca da aliança fora transferida para mim e para você, aquela que fora roubada pelos filisteus, agora foi ganhada por Jesus. E hoje dentro de mim e dentro de você habita a presença do Espírito Santo de Deus. E isso eu quero te dar uma notícia aqui nesta noite: ninguém pode roubar a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus poderoso, aleluia. Obrigado, Espírito Santo, aleluia. Mas no coração do povo de Israel, pastor, estava que qualquer batalha que eles entrassem, certamente a presença do Senhor estaria com eles. E acontece aqui a primeira derrota do povo de Israel. Diz a história que pelo menos 4.000 homens perderam a sua vida. E na segunda batalha mais 30.000 homens. A ponto do povo perguntar: o que está acontecendo? Será que o Deus de Israel não está conosco? Por que será que estamos perdendo a batalha? Aí o Senhor me deu por título essa mensagem dizendo o seguinte: como tenho tratado a presença de Deus? Será que você pode se perguntar nessa noite, mas não responda? Como tenho tratado a presença de Deus? De que maneira que eu trato a presença de Deus em mim? Uma vez que Ele era simbolizada através de uma arca essa que foi roubada, ou seja, estava de lá para cá essa arca. Com a compra de Jesus, com a entrega de Jesus lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue sobre a cruz do Calvário, nos foram perdoados todos os pecados. Todos aqueles que confessam o Senhor como Salvador, imediatamente é perdoado os seus pecados. Aleluia. Aí a presença do Espírito Santo de Deus, cumprido lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, você vai ver que nós agora, disse Paulo, somos templo do Espírito Santo de Deus. Hoje nós carregamos a presença de Deus em nós. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Irmão Paulo, o que eu tenho feito com essa morada? O que eu tenho feito com a presença de Deus? Aí eu consegui aqui pelo menos duas diferenças entre o tratamento da presença de Deus, da arca da aliança. O primeiro é: o povo de Israel a tratava como um amuleto para vencer as batalhas. Em 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo de número 3, vai dizer o seguinte: quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou os filisteus nos derrotarem? Olha a pergunta do povo. E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor.
Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve das mãos dos inimigos. Olha o pensamento do povo de Israel: vamos a Siló e lá buscamos a presença do Senhor. Afinal, nós estamos só perdendo batalhas, pastor. Isso significa que me está faltando a presença de Deus. É algo importante a presença de Deus na minha e na sua vida? Sim. Mas veja o sentimento de Israel. No capítulo 4, versículo 3, você vai ver ele dizendo o seguinte: vamos a Siló e busquemos a presença de Deus. Como se a presença de Deus fosse limitada, presbítero Osmir. E a presença de Deus, ela não é limitada. Nós conhecemos que Deus, Ele é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. Israel só lembrou da Arca da Aliança porque começou a perder batalha. Há momento na minha e na sua vida que nós somente lembramos de Deus quando as dificuldades batem na nossa porta. Ah, por que será que eu não estou conseguindo emprego? Por que será que eu não estou conseguindo tirar a habilitação que já tem um período que eu estou tentando? Mas agora eu vou pedir a presença de Deus que esteja comigo. Ou seja, quando estamos com dificuldades, lembramos da presença de Deus. Vamos a Siló buscar a Arca da Aliança. Deve ser por isso que estamos perdendo. Querido, nós temos que almejar a presença de Deus e cuidar e zelar da presença de Deus, sendo nós templo do Espírito Santo, independente da condição a qual nós estamos passando. Meu Deus, aleluia. Nós não devemos lembrar da presença de Deus quando estamos na dificuldade. Nós não devemos dizer, vamos para Siló buscar a presença de Deus, porque deve ser por isso que estamos perdendo. Deve ser pela ausência de Deus que nós estamos perdendo. Aí do outro lado, irmãos, eu vi algo interessante nesse texto, onde nós vemos no mesmo capítulo de número 4, olha o pensamento do filisteu, olha o pensamento do mundo, olha o pensamento do inimigo, da oposição. Veja o pensamento dele. Capítulo 4, verso de número 6 a 8. Ah, se você pudesse estar com sua Bíblia aberta, como eu gosto disso. Oh, glória. Aleluia. Olha o pensamento dos filisteus, versículo 6 do capítulo 4. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Uma pergunta. Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, nunca aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? Aí nós vemos aqui com os deuses a qual estavam falando com um D minúsculo. Nós sabemos que ele não estava falando do Deus que nós seguimos, mas no pensamento dos filisteus, que era exatamente a esse Deus que nós seguimos que eles estavam falando. Sabe por quê? Porque nasceu temor no coração deles. Aqui eu vejo duas diferenças entre o povo filisteu e o povo de Israel, pastor. O povo de Israel, ele clama a Deus na dificuldade. Ele pede para buscar a presença de Deus em Siló, porque ele está com medo de perder mais uma batalha. Então ele está usando a presença de Deus, a Arca da Aliança, como um amuleto, como eu e você fazia antigamente. Eu era um camarada que carregava dentro da carteira, pastor, um crucifixo, dizendo que aquilo ali me protegia. Aquilo é um amuleto, irmãos. E a Arca da Aliança, a presença de Deus, ela não pode ser levada como amuleto para mim e para você. A presença de Deus é algo especial para mim e para você, querido, porque ela representa a grandeza de Deus na minha e na sua vida. Ele representa a libertação de um povo. Ele representa a salvação para mim e para você.
comigo, que a arca da aliança está comigo, certamente eu vencerei. É isso que tinha no coração de Israel. Um coração totalmente errado. Israel vivia um contexto totalmente fora do centro da vontade de Deus, pastor. Porque não estava seguindo os mandamentos. Já estava aí entrelaçado entre outros povos, já estava adorando a outros deuses, irmão Thomas. Já estava totalmente fora do contexto que queria a presença de Deus. Por isso estava perdendo a batalha. Há momentos na minha e na sua vida que nós perdemos a batalha porque tão somente não sabemos tratar a presença de Deus como ela deve ser tratada. É, Deus. Agora veja o pensamento do ímpio. O ímpio nasceu no seu coração o temor de Deus, pastor. Eles não sabiam expressar. Aí quando você vai ver a Bíblia dizendo os deuses dele, ele está querendo falar exatamente do Deus vivo, o Deus de Israel. Porque afinal o povo de Israel havia pedido para que fosse a Siló, para buscar a presença de Deus. E eles sabiam que onde aquela arca estava, alguma coisa acontecia. Quando estava em terras estranhas, havia morte, havia temor, havia enfermidades, porque a presença de Deus estava em lugares errados. Mas a presença de Deus estava em um lugar onde eu consegui compreender. Há momento que eu e você, como igreja do Senhor, igreja a Israel de Deus, não conseguimos compreender o que é a presença de Deus. Aí é necessário o inimigo dizer: nós estamos com temor, porque nós sabemos que a presença deste Deus, onde Ele está, alguma coisa acontece. Aleluia. O povo queria a presença de Deus como um amuleto, mas o inimigo sabia o que causava a presença de Deus. Ele dizia: ai de nós! É como se você dissesse: pelo amor de Deus, está vindo aquele Deus. O Deus deles está vindo, o Deus dos hebreus está vindo. Alguma coisa vai acontecer agora. Porque essa arca agora fora tomada do povo de Israel. Israel perde a sua segunda batalha. É perdido mais de 30 mil homens nessa batalha. Agora o povo de Deus entende que sem a presença de Deus ele não consegue fazer nada. Aí sim eu compreendo por que o povo queria a presença de Deus. Agora eles pedem ao profeta Samuel que interceda a Deus por eles. Aí começa agora mais uma batalha, resumindo para os irmãos. Israel agora passa a vencer. Passa a vencer porque compreendeu o que era exatamente a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus. E houve um temor no coração dos filisteus, porque sabia que as coisas ruins que estavam acontecendo, aonde aquela arca ia, eles sabiam porque ali continha a presença de Deus. E era necessário mandar novamente aquela arca para o povo de Israel, para o seu povo, para quem é de direito. Agora Israel, compreendendo que voltou para eles a presença de Deus, começaram agora a vencer batalhas. Eu só consigo vencer batalha, você só consegue vencer batalha quando você começa a compreender e tratar melhor a presença de Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. E amados, o que menos temos feito nos dias de hoje é tratar a presença de Deus com carinho, dizer: ó Espírito Santo de Deus, fala comigo nesta noite. Aleluia. Aleluia. Eu vou lá na tua casa nesta noite adorar a Deus juntamente com um grupo missionários de homens, porque eu sei que há presença de Deus naquele lugar. É necessário mudar dentro do meu coração e do seu coração em relação à presença de Deus, para que nós possamos entender de fato o que é estar com a presença de Deus. É necessário preparar o seu coração e dizer: Senhor, eu estou subindo a Jerusalém para adorar o teu nome, independente do que venha acontecer naquele lugar, eu quero sentir a tua presença, porque eu compreendi que o Senhor comprou a minha vida com um alto preço, preço de sangue,
e agora o Senhor habita dentro de mim, e eu quero tratar melhor essa presença, eu quero dar ênfase para essa presença, eu quero tratar com carinho essa presença, dizer: Pai, esteja comigo neste culto aqui nesta noite, Senhor, usa cada um dos homens aqui neste lugar, Pai, que a tua presença aqui neste lugar seja o motivo da minha vida, da minha subida para Jerusalém. Aí sim o nosso Deus começa a responder às nossas orações, Glória a Deus. Aí, resumindo para você o contexto, volta a presença de Deus para Israel. Israel agora começa a vencer as suas batalhas, porque já estava de posse da Arca da Aliança. Aí o profeta Samuel chega no versículo 7 e diz o seguinte: os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab na colina e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Versículo 2: a arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote. Consagrem ao Senhor, prestem culto somente a Ele, e os libertará das mãos dos filisteus. Aconteceu algo impressionante na vida de Israel. O profeta Samuel foi usado para dizer o seguinte: sabe por que vocês não têm vencido batalha? Na verdade, não é porque faltou em vocês a presença de Deus, porque a presença de Deus ela não se limita dentro de um baúzinho feito de ouro. A presença de Deus está dentro de vocês. Aleluia. Só que vocês não têm cuidado da presença de Deus. Sabe o que vocês têm feito? Têm adorado a outros deuses, têm se juntado com outros povos, têm se casado com outros povos, têm guardado em suas residências imagens de escultura e têm adorado a outros deuses. Samuel estava dizendo o seguinte: se é que vocês querem se livrar e passar a ter vitória, largue esses deuses que você tem adorado. Há momento na minha e na sua vida que nós adoramos a outros deuses, queridos. Os deuses da dificuldade, o Deus da porta fechada, o Deus que não abre porta para o meu ministério. Então eu não vou adorar a este Deus, eu não vou prestar culto a esse Deus da forma que Ele merece. E assim nós tratamos Deus da forma que nós queremos. Se a coisa está boa para mim, eu trato bem. Se a coisa está mal, eu deixo a arca da aliança de lado. A presença do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, ela deve ser tratada com reverência. Aleluia. E acontecia isso no coração dos inimigos. Eles sabiam que onde a presença de Deus estava, alguma coisa acontecia. Eles tinham temor, eles tinham reverência, eles tinham medo. E como nós tratamos a presença de Deus? Como nós, como os escolhidos de Deus, tratamos a presença dEle? Somente quando queremos receber alguma coisa? Somente quando queremos que as coisas aconteçam da maneira que eu quero, aí eu estou louvando a Deus, aí eu estou engrandecendo a Deus. E quando as coisas não estão bem, eu simplesmente quero largar tudo. Eu quero dizer algo para você aqui nesta noite. Ser o povo de Deus não significa vitória em todo o tempo. O povo de Israel também perdeu batalha. Perderam uma, perderam duas. Tiveram a presença de Deus de volta para o seu povo. Começaram a ganhar batalhas. Começaram a perder novamente. Mais na frente você vai ver isso acontecer. Mas fato é que o profeta Samuel estava tentando acordar o povo de Deus. Dizer: não está faltando para vocês a presença de Deus. A arca da aliança não é um motivo para você vencer. E sim é você se libertar desses deuses que vocês têm adorado. É necessário eu e você nos libertar desse coração que nos atrapalha de receber a vitória e de sentir a presença de Deus.
Aleluia. Aí nós vemos no capítulo de número 7, no versículo de número 12, dizendo: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem. Samuel fez o seguinte, irmãos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não é o significado de Ebenezer. Aquilo é uma expressão em gratidão daquilo que Deus havia feito, mas na verdade Ebenezer significa pedra de ajuda. Era uma pedra onde Samuel havia colocado naquele lugar, porque aquele lugar onde o povo de Deus estava começando a voltar a vencer as suas batalhas. Então, em agradecimento a Deus, ele colocou ali como um memorial, como um marco. Ele pegou aquela pedra e depositou naquele lugar e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Ebenezer significa pedra de ajuda, exatamente aquela que o profeta Samuel colocou naquele lugar, para que o povo de Deus lembrasse daquele lugar. Aqui foi que o Senhor nos ajudou. Aleluia. E eu vejo algo tão interessante na vida de Samuel, que a vitória não estava na arca da aliança, a vitória não estava na pedra que ele depositou ali naquele lugar, para que o povo de Deus lembrasse, marcasse aquele lugar. Mas a vitória estava em Samuel abrir os olhos do povo de Deus. Irmãos, vocês estão todos errados. Esses deuses que vocês estão mexendo, vocês não estão fazendo a vontade de Deus. É esse o motivo da perda das batalhas, de tantos homens sendo perdidos, sendo ceifados as suas vidas. Não é pela falta de um material. A presença de Deus, ela tem que estar dentro de você. A presença de Deus tem que estar dentro de mim o tempo todo, querido. E nós devemos tratar com reverência a presença de Deus. O ponto-chave é: para Israel voltar a vencer, é necessário deixar os ídolos, esquecer, meu Deus, aquelas adorações que nós tínhamos outrora. Agora nós temos um Deus vivo, um Deus que cuida e batalha por nós. Aleluia. Não volte às antigas fábulas, não, querido. Não volte a fazer aquilo que você fazia antes. Se porventura vier um desânimo no seu coração, peça a Deus misericórdia, Senhor. Não me faça voltar para o mundo. Eu preciso compreender a tua vontade para mim. E a tua vontade nem sempre é que eu vença em todo o tempo, Diaconosbi. A igreja também perde. Hoje nós estamos sendo zombados por um povo que clamou a Deus para que o país estivesse no governo segundo a sua vontade. Mas a sua vontade não aconteceu. E agora o que fazer com esse Deus? Agora o mundo lá fora está zombando. Cadê os crentes? Limitando a nossa crença somente ao ganho de uma batalha. E não. O povo de Israel aprendeu a também perder, querido. O que eu aprendo com essa palavra? Ter a presença de Deus nem sempre significa vitória. É aprender também com as derrotas. É aprender e ter humildade no seu coração e dizer: de fato eu estava adorando a outros deuses. Agora que eu entendi, ó profeta Samuel, eu vou deixar tudo de lado. Eu vou largar todos os deuses, assim o povo fez. O povo de Israel deixou todos os deuses que ele estava adorando, estava fora da vontade de Deus. Agora cumprindo o mandamento, dizendo: eu não vou adorar mais imagem e escultura alguma. Agora nós passaremos a ter vitória, porque nós compreendemos o que Deus quer para mim e para você. Amém. E Deus, ele tem vitória para mim e para você, querido. Mas se porventura vier alguma derrota nesse percurso, creia que Deus está no controle e que existe um amanhã para mim e para você. Houve um amanhã para Israel. Israel voltou a gritar o hino da vitória, ele voltou a vencer. Isso significa que nós podemos vencer mais uma vez. Basta tão somente nós abrirmos o nosso coração e começar a tratar melhor a presença de Deus, porque a presença de Deus não é brincadeira. A presença de Deus, ele vela por ela. Ele quer que eu e você cuidemos da presença dele. Quando as dificuldades baterem na tua porta, no teu ministério, no teu emprego, creia
tivemos dias difíceis, mas também temos dias de glória. Se tão somente compreendemos que nós devemos tratar melhor a presença de Deus, e a presença de Deus está aqui neste lugar, querido, não porque está feito esse templo, e sim porque você é templo do Espírito Santo de Deus, e Ele habita em você. Que nós possamos compreender que nós precisamos entender que é tratando a presença de Deus como ela deve ser tratada que nós obteremos vitória. Israel não perdia ou ganhava uma batalha por ter ou não a arca da aliança por perto, e sim pela maneira pela qual era tratada. Devemos tratar a presença de Deus com reverência, temor, respeito, e não tão somente como um amuleto. O amuleto ficou para trás. O amuleto que você pendurava, que você levava no pescoço, que você colocava no bolso, foi deixado para trás. Hoje tem algo muito mais importante na sua vida. É a presença do Espírito Santo de Deus. E ela que está falando no seu coração aqui nessa noite. Creia, querido, se porventura você tem tido alguns dias de complicações na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, na sua vida secular, creia, Deus está sempre no controle e Ele tem sempre o melhor para a sua igreja. Basta tão somente você tratá-la com reverência, com carinho. Trate a presença de Deus com carinho. É essa palavra que nós temos para os irmãos aqui nessa noite. E assim eu agradeço a oportunidade, pastor. Que Deus continue abençoando a amada igreja. Glória a Deus.